Olá, sejam bem-vindos ao meu blog. Meu nome é Lina, eu sou professora universitária e também advogo na área trabalhista. Bom, como eu já tinha deixado lá para vocês, anunciado, nós vamos conversar um pouquinho sobre reforma trabalhista. Por que eu falo um pouquinho sobre reforma trabalhista? Porque essa reforma que veio aí, entrou em vigor em novembro de 2017, trouxe aí 115 modificações na CLT. Então, seria assim, para conversar sobre todas essas modificações, nós teríamos que ter aí uma sequência de videoaulas, né? Não seria só um videozinho que satisfaria isso, que conseguiria falar sobre tudo isso, abranger 115 modificações. Mas eu gostaria de deixar já para vocês, qualquer dúvida, qualquer situação, vocês podem deixar lá nas considerações, podem fazer perguntas que eu vou estar respondendo assim que possível, tá? Outra questão também que eu já quero deixar aqui alinhada e me proponho a conversar com vocês é sobre mais temas referentes às modificações e também a modificação de uma lei que entrou em vigor antes da modificação da reforma trabalhista, que é a lei de terceirização, que trouxe aí também mudanças cruciais dentro do ambiente de trabalho. Outra situação que antes de entrar no tema eu quero deixar alinhado aqui com vocês é para que nós possamos deixar de fora do blog e de fora dos vídeos e comentários qualquer situação ideológica, tá? Nós não estamos aqui discutindo se foi bom ou se foi ruim. Nós estamos discutindo a letra da lei, tá bom? Então vamos lá. Eu separei alguns pontos, até porque nós temos só 15 minutos para estar discutindo. O principal ponto, ao meu ver, da reforma trabalhista, e é assim, acho que um ponto crucial mesmo dessa reforma é a questão de fazer valer os acordos coletivos firmados entre empresas e sindicatos sobre o que foi legislado. Então, o que a gente falava, valer acordo sobre o legislado. Essa mudança trouxe a possibilidade aí das empresas e dos sindicatos estarem aí modificando aí até 12 pontos referentes à jornada de trabalho. Porém, nós não vamos conversar aí sobre os 12 pontos. Nós vamos fazer o seguinte, por eliminação. Nós vamos conversar o que não pode ser discutido e o que não pode ser acordado em relação à jornada de trabalho, tá? O primeiro ponto que a gente não pode, que o acordo não vale, e não vai valer sobre o legislado, é a questão do FGTS, a questão do seguro-desemprego, a questão do 13º salário, as condições de higiene e de segurança do trabalho. Isso não pode ser negociado em hipótese nenhuma, tudo bem? Então, voltando lá, o que não pode ser negociado em acordo: FGTS, seguro-desemprego, 13º salário, condições de higiene e segurança do trabalho. Bem? O restante pode ser conversado e pode ser acordado. Nós vamos falar agora sobre um tema que pode ser aí tratado em relação ao acordo, que é a questão do intervalo intrajornada. Nós temos dois tipos de intervalo: o interjornada, que é aquele intervalo de um dia para o outro do trabalho. Então, eu vou, trabalho o dia todo, saio do meu trabalho e vou para casa. Esse período aí que eu vou para minha casa, que eu janto, que eu brinco com os filhos, que eu durmo até no outro dia, de manhã, quando eu entro efetivamente no trabalho, tem que ter no mínimo 11 horas. Tudo bem? Então, não é esse que nós vamos conversar agora. Nós vamos conversar sobre o intra-jornada, que é aquele período ali que o trabalhador vai estar almoçando, tá? Eu paro meu trabalho, almoço e volto para o meu trabalho. Esse é o intervalo intra-jornada. O que houve de modificação no intervalo intra-jornada? E jornadas diárias de trabalho acima de 6 horas pode ser no mínimo 30 minutos de intervalo para refeição. Qual a alegação? Flexibilidade. O que seria essa flexibilidade? O trabalhador, ele pode, através de um acordo já junto com o empregador, com a empresa, fazer um acordo e dizer o seguinte: olha,
eu vou entrar 30 minutos mais tarde e vou usufruir somente de 30 minutos de almoço. Ou então, eu vou fazer só 30 minutos de almoço, porém vou sair 30 minutos mais cedo. Pode ser feito, tá? Tudo com um contrato escrito, assinado pelo empregador e assinado pelo empregado. O trabalhador deve assinar e falar, olha, eu que quis assim, para mim é melhor assim, tá? Aí não tem problema nenhum. Só que também depois que for demitido ou depois que pedir demissão, não pode entrar na Justiça do Trabalho de jeito nenhum requerendo hora extra, porque aquele acordo, aquele contrato vai ter validade. Tudo bem? Então vamos lá para o próximo. O próximo tema também, e pode aí ser flexibilizado de acordo com a reforma trabalhista, é a questão das férias. As férias podem ser divididas agora em 3 períodos. O primeiro período tem que ser de no mínimo 14 dias, e os outros 2 períodos têm que ser de mais de 5. Tudo bem? Então, o primeiro período pode ser, as férias podem ser parceladas até em 3 vezes, sendo que o primeiro período tem que ter no mínimo 14 dias. E os outros 2 períodos têm que ter mais de 5 dias cada um, certo? Então, pode ser flexibilizada a concessão de férias. E outra situação dentro das férias ainda. Eu não posso dar férias para o trabalhador até 2 dias antes do DSR, do descanso semanal remunerado. O que significa isso? Minhas férias não podem começar na quinta-feira mais. Tudo bem? Porque aí quinta, você conta quinta e sexta, já vem o final de semana, então não pode começar as férias na quinta-feira. Começa na segunda, sem problema. E também não pode começar 2 dias antes de feriados. Então espera passar o feriado, aí dá as férias para o trabalhador, certo? Outra questão também aí, que nós vamos entrar um pouquinho hoje, é a questão da flexibilização da jornada diária. O que significa isso? O máximo que era permitido em lei era uma jornada diária de 8 horas, ou 44 semanais, ou 220 mensais, certo? Podendo fazer 2 horas extras por dia, então subia isso aí para 10 horas. Hoje, a jornada diária pode ser aí negociada. Então, o que acontece? Pode fazer uma jornada maior do que 12 diárias, porém, o descanso contínuo tem que ser de pelo menos 36 horas. Ok? Então, pode fazer mais do que 12 horas diárias? Pode, mas o descanso tem que ser de 36 horas. Outro aspecto aí, muito interessante, que nós não tínhamos na legislação, era a questão do home office, ou trabalho remoto, né? Então, antes da reforma, a gente não tinha nenhum tipo de legislação que tratasse disso. Agora é previsto em lei que o trabalhador aí, ele vai trabalhar home office, pode receber por tarefa executada, porém deve ser tudo feito dentro de um contrato assinado entre o trabalhador aí e a empresa, onde lá vai estar tudo descrito como vai ser. Então, nesse contrato aí, além de descrever que esse trabalhador vai receber por tarefa e tudo mais, tem que constar aí tudo que será necessário para ele estar desenvolvendo esse trabalho, como, por exemplo, compra de equipamento, manutenção de equipamento, gastos com energia, gastos com a internet, a pessoa que vai ficar responsável por arcar com essas despesas, se é o trabalhador ou se é o empregador, e tudo isso aí vai ter que ser incluído nos gastos aí. Outra coisa também que houve modificação é a questão da rescisão contratual. Vocês lembram lá que antigamente a gente tinha muito isso, e ainda hoje tem, a questão daquele acordo que fazia, olha, eu quero sair da empresa, mas você não me manda embora. Aí o patrão ia, pagava a multa dos 40%, e aí o trabalhador vinha, devolvia o valor da multa, como não era obrigatório, muitas vezes também não devolvia. Então, isso era uma operação ilegal, tá? Não era prevista na lei. Para acabar com isso, foi criada a seguinte situação. Se eu quero sair da empresa e o meu empregador também quer que eu saia, existe a possibilidade
o trabalhador receber metade do valor do aviso prévio e o empregador a empresa depositar somente 20% de multa, aquela multa do FGTS que era 40% passa a ser 20% sobre o saldo do FGTS, e o trabalhador abre mão do seguro-desemprego e recebe e saca somente 80% aí do FGTS. Por hoje, nós vamos falar só sobre isso. Tem mais uma última situação, que é a questão do trabalho insalubre. E depois da reforma, mulheres grávidas podem trabalhar em ambientes insalubres em grau médio e grau mínimo, desde que se tenha um laudo médico especificando que não vai causar risco para as crianças. Mas eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: deixem lá as suas dúvidas, as suas perguntas, que eu vou estar respondendo para vocês. Vamos aguardar o próximo vídeo, eu vou estar esquematizando, fazendo um esqueminha sobre a lei de terceirização para estar passando para vocês, porque é um assunto de extrema importância, tanto para o trabalhador quanto para a empresa também, tá? Muito obrigada e eu quero ver vocês participando lá no blog. Um abraço, até.